Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast Saúde Descomplicada. Eu sou a doutora Heloísa Passos e trago para vocês temas de saúde que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes acabam sendo complicadas, não é mesmo? E para descomplicar tudo isso, sempre conto com a presença de um especialista para conversarmos de maneira leve, trazendo bastante informação de qualidade para vocês. Mas antes de começar, dá aquela ajuda para o nosso canal. Curte, compartilhe e comente suas dúvidas ou sugestões. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais gente. É impressionante como esse negocinho aqui virou febre, né? Parece que todo mundo tem um vape no bolso e cada um jura que é só vapor d'água, melhor que cigarro, não vicia. Mas será que é isso mesmo? E hoje, para descomplicar esse assunto, eu trouxe quem mais entende de pulmão. Doutora Luísa Guerra, cirurgiã formada pelo Hospital Heliópolis e atualmente residente de cirurgia torácica no Hospital da Faculdade de Medicina da USP, que vê de perto os impactos dessa moda no corpo humano. Oi, Luísa, muito obrigada Oi, por estar aqui novamente. É a segunda vez. Eu falo assim que na terceira vai ter música aqui do Fantástico, Ok. tá? E aqui, gente, já vou colocar o meu vape que eu trouxe especialmente A estrela do a dia. estrela do dia que virou febre, né? Mas antes da gente falar sobre o assunto, me fala aí um pouquinho, Luísa. Sei que você já veio aqui no nosso podcast, mas é sempre bom a gente falar de você de novo, se apresentar e me contar um pouquinho da sua trajetória até chegar na cirurgia torácica aí. Ok. Bom, meu nome é Luísa. Eu sou cirurgiã geral, fiz cirurgia no Hospital Heliópolis, que é um hospital bem do sul São Paulo, bem porta aberta, zona de luta, muita batalha. E na cirurgia geral eu conheci a cirurgia torácica, então assim, não é uma área que eu tinha conhecimento tão profundo antes, que eu me via indo. Eu conheci mesmo dentro da cirurgia geral, foi um mês que eu adorei. Eu acho o paciente pulmonar, assim, ele é um paciente muito bom de você lidar, eles são muito colaborativos, então é um paciente que tem uma doença a qual ele entende que fez ele chegar até ali e ele trabalha junto com você para poder melhorar. Acho que isso foi uma das partes que me deixou mais encantada com a área. E eu sou um paciente pulmonar, eu sou asmática, então, assim, isso foi uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. E eu consegui juntar essa parte que eu acho tão interessante, que é a mecânica ventilatória, que é respirar. Assim, só quem sabe o que é não respirar entende o quão angustiante é você entrar numa crise e não ter oxigênio suficiente. Com a cirurgia, que é a minha paixão dentro da medicina mesmo, né? Uhum. O cirurgião é realmente uma pessoa mais prática, assim, combina totalmente com o meu perfil. Eu tenho um problema e eu quero resolvê-lo, seja arrancando, cortando, costurando. Adoro um corte. Eu adoro um corte. E, assim, a minha escolha por instituição foi procurar o que era melhor mesmo, né? Quando a gente entra numa subespecialidade, você quer estar entre os melhores. E foi aí que eu decidi fazer a prova de residência e passei na USP. E hoje eu tenho visto, assim, é muito gratificante. Eu tenho visto literalmente o que é o melhor da cirurgia torácica. Os pacientes dos mais graves aos menos graves, do mais complexo ao menos complexo. Eu acho que, assim, tem sido uma preparação muito incrível. A gente tem um contato muito grande com a parte clínica também. Então, a gente trabalha muito junto com a pneumo, com o pessoal da oncologia. É uma residência bem completa. O pulmão é uma coisa muito bonita, né? É Eu lindo. acho que só você falando aí já encheu os olhos aí de brilho, né? Mas o pulmão é isso que você fala. Só quem sabe só quem sente a falta de ar ou não respirar é que realmente sabe a dificuldade que é isso, né? E a gente não pensa para respirar. Então, para nós que não tem nenhuma doença, né? Ou que vive aí graças a Deus, muito bem, né? Sem doença pulmonar, é tudo muito fácil, mas não, é uma coisa muito complexa e estudar isso, e trabalhar isso e transformar vidas é muito legal. É uma delícia. Eu acho o pulmão, assim, sem dúvidas, o órgão mais bonito do corpo humano. Ele é lindo. Ver um pulmão abrindo quando você tá operando e ver ele enchendo Uhum. de novo. É uma visão, assim, sempre me deixa encantada. E falando nesse pulmão abrindo, né? Eu trouxe hoje essa febre, né? Nos jovens e até nos adultos hoje em dia, que é o vape, né? Vape, pod, dependendo aí de como as pessoas chamam. Cigarro eletrônico. Exatamente. E vamos falar sobre ele, porque eu acho que é um assunto muito importante. Eu acho que as pessoas não têm muito
entendimento do realmente da complicação que ele pode trazer. O que você acha? Acho que a embalagem é bem inofensiva, né? Exatamente. Olha esse negócio, meio que parece um pendrive, bonitinho, um marketing muito bom em cima, e aí as pessoas perdem noção do verdadeiro perigo, né? Acho que a gente teve um trabalho aí de educação social muito importante ao longo dos anos para a gente tornar o hábito do tabagismo, tornar o cigarro uma coisa não bem vista pela população, né? Eu lembro de eu pensar isso quando eu era criança, foi a época que, assim, cigarro começou a ser completamente combatido. E a gente começou a achar nojento. Fumar é um hábito nojento. Ninguém fuma. E aí eles vieram com esse pod, né? Acho que foi uma jogada de marketing da indústria do tabagismo, sim, muito boa, porque uma coisa que estava sendo completamente destruída voltou com tudo. Exatamente. E realmente, você falou do cigarro, a nossa geração já é uma geração que não é muito fã do cigarro. Existe sim ainda uma parcela que gosta. A gente acaba experimentando, às vezes, uma festinha, quando é adolescente, quando é mais jovem na faculdade, mas a gente já pegou um certo receio. É um certo ranço, né? Não é mais glamourizar, não é um glamour, a pessoa tá com cigarro na mão, é porque tipo o nojo. cheiro, a pessoa que fica com cigarro ali, né? A gente sabe que tem uma característica. E o vape, que nem você falou, ele é atrativo, né? Porque aqui, né, ele é um pretinho, mas existe coloridos, né? Eles têm sabores. Não tem cheiro. Não tem cheiro. As pessoas acham que pode fumar, inclusive, em qualquer canto, né? Inclusive em conforto médico, que eu já vi, tá, gente? Pessoas fumam. Gente, vício é uma coisa séria, né? A pessoa perde controle. E vamos falar sobre o que tem nesse vape de conteúdo. Como a gente pode comprar ele com cigarro, mais ou menos, pra gente entender, colocar no papel? Sim, né? Não deixa de ser um cigarro. O vape é um cigarro eletrônico. Então, trabalhado um pouco diferente, né, na sua construção, mas ele tão maléfico quanto, né? Então, o vape ele é formado por um monte de componentes, né, de substâncias químicas. Alguns estudos detectaram entre 60 a 70 substâncias dentro de um único vape. Isso aí varia da marca, da procedência, se é o que a gente estava falando antes, é um vape, é um pod, é um cigarro eletrônico, de onde que veio, né, esse objeto. Mas ele tem aí, em média, 60, 70 compostos, né, dentro dele, que vão trabalhar em sair essa fumacinha com cheirinho e um gostinho agradável, de uma certa forma. O principal é a nicotina, né, que a gente também tem no cigarro tradicional, e é a substância que tem esse poder de vício, né? O importante é a substância que produz a sensação de relaxamento, de liberdade, sensação que as pessoas dizem que é boa, né? Que relaxa com o cigarro. Tira a ansiedade e que vicia, né? Exatamente. Então, que ativa essa recompensa no nosso corpo. Um cigarro comum, ele tem aí entre 20 a 40 miligramas de nicotina. E um frasquinho de 10 ml de um pod pode conter até 500 miligramas de nicotina. Gente, tô chocada. É bem mais, né? Depende se ele é 2 a 5%. Tem essas variações aí. Ninguém olha, né? Desculpa te cortar, mas ninguém olha o rótulo, né? Pra saber. Não, só compra, né? O que tá mais barato no saborzinho que eu gosto. Aham. Então, assim, a gente pode ter até 500 miligramas de nicotina dentro de um frasquinho inocente desse. Então, quando você consome um desse inteiro, você tá consumindo aí o que é mais ou menos uns 50 cigarros. Né, que em linguagem médica isso é uma carga tabágica muito alta, né? Os outros componentes assim mais comuns do cigarro eletrônico são o propileno glicol, né, o PG popularmente falando, e a glicerina vegetal, que são as substâncias que vão produzir o vaporzinho quando a gente entra no processo aí de queima dele, né, um processo que no caso do vape, que é eletrônico, não é uma combustão propriamente dita. E aí, os outros compostos variam, né? A gente tem sempre os aromatizantes vegetais, os aromatizantes que imitam a questão de sabor dos alimentos, que vão dar o gostinho de morango, de menta. E assim, alguns deles, eles estão bem, principalmente o diacetil, que é um que dá o saborzinho de morango, a gente já tem estudos que comprovam que ele tem relação com doenças pulmonares. Então, é um aromatizante que é muito comum em fábrica de pipoca, por exemplo, e aí já tem um monte de estudos que falam que a inalação dos trabalhadores nessas fábricas produziram algumas doenças pulmonares, tipo bronquiolites obliterantes, doenças muito sérias, fibroses do pulmão mesmo. E esse composto tá aí mascaradinho, dando gostinho de morango, tornando o pod uma coisa que parece inofensiva pelo sabor, né? Esses componentes aromatizantes, o PG, a glicerina, eles são seguros para ingesta, né? Então, eles foram produzidos para a gente engolir, para a gente comer. Exatamente. Eles são para passar no trato gastrointestinal. Eles não são para passar no trato respiratório. Quando a gente começa a inalar essas substâncias, a gente não tem tantos estudos comprovando segurança. Mas a gente não tem estudos comprovando segurança, né? A gente tem aí uma ausência de evidência ainda
bem estabelecida, porque é um composto recente. Entendi. Né? Se você falasse há 30 anos atrás, não tinha ninguém inalando aromatizante de morango todo dia, o tempo inteiro, né? Só quem trabalhava ali nessa fábrica, que nem você falou. E são 60 compostos, né? Isso você falou só alguns. Só alguns. Você imagina o restante que ninguém nem pesquisa. Não as pessoas que estão pesquisando agora a relação das Você não doenças. olha no rótulo, né? Não vai estar lá não escrito assim, olha. este composto contém chumbo, níquel, cromo. E não Contém. tem na capinha deles igual o cigarro, né? Porque Não tem uma foto horrível uma lá dizendo este foto de produto causa câncer. Exatamente, do pulmão de um bebê com deformidade. Isso ainda não foi obrigatório ainda no nosso país, né? Inclusive, acho que nenhum. Uma vez eu Nenhum. viajei pra Europa. Ai, que chique eu, né, gente? Enfim, mas eu fui uma vez na Europa e tinha vape pra comprar igual Coca-Cola, que você vai naquelas máquinas Você automáticas. aperta lá assim, meu vape. Exatamente. Você coloca seu dólar lá, aperta e cai um vape. Eu achei. Na época, eu falei assim, gente, que absurdo. Que absurdo. Gente, assim, lembrando que o comércio, né, de vape no Brasil é proibido, é contra a lei, né? Sim. Então, assim, a gente sabe que a gente encontra toda a esquina, mas a gente tá falando de um produto aqui que é ilegal, né? É ilegal. Isso Não que é eu ia até permitido. confirmar com você. Eu falei assim, mas é ilegal, né? É ilegal, né? Porque eu achei isso aqui foi muito fácil. É tá? muito fácil. Achei Você no foi na iFood. banca da esquina, você vai encontrar. No iFood, você vai encontrar. Mas a gente tá falando de um produto que não é legalizado, né? A segurança dele tá totalmente não comprovada. Tanto que não é permitido compra, venda, comércio, Uhum, propaganda. Você exatamente. realmente não vê na internet, né? Propaganda do vape. Só as pessoas usando aí nos stories, né? Pois é. Bom, e eu acho que você já falou, né, um pouquinho, até deu uma introduzida sobre os impactos dele na saúde, né? Você já falou até dos compostos aí, mas de uma forma mais leiga, que a gente possa explicar, né, para o nosso público, o que ele vai causar no nosso pulmão, essa fumacinha, essa nicotina, como é que vai ser a evolução dela no pulmão? Assim, acho que se eu pudesse começar, eu ia pegar o frasquinho e dizer assim, atenção, este produto causa falta de ar. E aí, como que a gente vai chegar nisso? Bom, a primeira parte é dizer realmente é um produto novo, né? A gente aí tem a comercialização, o crescimento dos cigarros eletrônicos do final da década 2010, por aí que eles começaram a crescer, né? Então, assim, é pouco tempo quando a gente fala em medicina para a gente ter estudos muito conclusivos. Uma parte dos estudos que a gente ainda tem com os cigarros eletrônicos, eles são in vitro, são em animais. E aí a gente acaba extrapolando, né, para os efeitos que isso vai ter na saúde humana. Uhum. Mas é uma coisa que, tipo assim, te comprovar com estudos, e tal estudo mostrou que o processo é esse, fica um pouco mais difícil quando a gente traz para os seres humanos, né? Mas a gente sabe que a nível celular, a maior parte desses compostos, principalmente os que são produzidos na queima, né, na formação do vapor, eles são carcinógenos, eles induzem mutação de DNA, Uhum. Principalmente um deles aí, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que é ruim, é o formaldeído, né? Então, assim, contém formaldeído dentro de um pod. Pode não ser em uma grande quantidade, pode não ser, mas você está inalando aquilo todos os dias, O dia né? inteiro, O né? dia inteiro. Uhum. Então, assim, isso vai ter repercussão. A gente sabe que na parte pulmonar, ele altera um pouco da produção de surfactante, né, que é uma substância que deixa os nossos alvéolos abertos. O alvéolo é uma microestrutura que permite que o oxigênio entre e o gás carbônico saia, de uma forma bem simples. Uhum. Então, ele mantém os alvéolos abertos e a gente sabe que essas substâncias, elas interferem na produção de surfactante, elas alteram o movimento ciliar, que ajuda a gente a tirar as impurezas de dentro do pulmão. Então, assim, a gente tem um monte de mecanismo de ação a nível celular, a nível macrocelular, que vão transformar essa substância, esse pequeno aparelhinho, em uma fonte de danos, assim, imensa, né? Uhum. E a gente está começando a ter estudos, a gente está começando a conversar sobre. Talvez daqui a 10 anos, se a gente voltar para esse podcast, a gente vai ter uma conversa muito diferente. Eu te fale assim, Elô, hoje o pod é a minha principal fonte de paciente. Uhum. Nós estamos tendo um boom aí de câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de boca, de orofaringe, por causa do pod. Eu acho que isso nos pega um pouco, assim, porque a gente sabe dos riscos, mas a gente ainda não tem tanta coisa formalizada. E eu acho que isso acaba nos deixando de mãos atadas na hora de tirar o vape da população.
não sei, você falando assim, porque assim, sabe, a gente sabe tudo que acontece, mas a gente não tem tantos estudos ainda porque é tudo muito novo, É né? E muito aí novo. acaba que a gente fica assim, olha, faz mal, mas tá bom. E aí daqui 10 anos, igual o cigarro antigamente era, né, totalmente usado em todos, a gente vê filmes antigos, eu tava vendo esses dias um filme que uma enfermeira tava dentro do hospital fumando, Gente, né? era um glamour, né? Era um Nossa, era um glamour. status a pessoa com Então, um hoje em cigarrinho na dia mão. já mudou. Então, a gente vai ter que, infelizmente, esperar um pouco aí, né? Mesmo sabendo, lógico, que a gente vai ter que alertar sempre, né, dos danos, mas aguardar aí pra gente poder falar assim, olha, é isso aqui que tá causando, né? É isso, Sim, é o vai ter resultado. um atraso aí entre causa e efeito. Mas a gente já tem alguns estudos, assim, interessantes sobre, né? E a gente já tem algumas doenças que a gente sabe que foram causadas pelo cigarro eletrônico. Aí a principal, a EVALI, né? Ficou tão famosa. Sim. Então é o dano pulmonar associado ao cigarro eletrônico. Teve um boom aí nos Estados Unidos entre 2019 e 2020. E foi correlacionado ao hábito de fumar cigarro eletrônico. Principalmente os de origem duvidosa, né? Que a gente não sabe em que condições foram fabricados. Entendi. E aí você, mas eu compro de um fornecedor confiável. Todo mundo tomava o gin confiável também, né? Até ter uma intoxicação por metanol Nossa, você fez uma pouco tempo comparação atrás. Então, assim, a gente maravilhosa. não sabe de fato de onde está vindo esse produto, né? O produto não é nem legalizado. A gente nem tem normas de regulação de produção. Então, assim, a EVALI foi um problema seríssimo, né? Até um terço dos pacientes foram entubados, passaram por ventilação mecânica, tiveram consequências seríssimas por causa do cigarro eletrônico. E, assim, os danos no pulmão, até certo ponto, eles são reversíveis. A partir de um certo ponto, eles não são. É isso que eu ia perguntar, né? Não. Não são. Então, Sim, aqui a a gente resposta, tem, não. a gente tem uma fibrose, né? Até um certo grau você consegue, parando, reverter. Mas depois de um certo ponto, você não consegue mais, né? Aqueles danos, eles são definitivos. E perder capacidade pulmonar, perder função pulmonar é muito ruim. Quem aí tem bronquite, quem tem asma, sabe dizer, quando entra em crise, cara, seu mundo para, entendeu? Você se torna parcialmente funcional. Você não consegue respirar, e a gente precisa respirar pra tudo. Exatamente. E é um aparelhinho, assim, que causa esse impacto. A gente já sabe, tipo, efetivo. Que exacerba a crise de asma, que induz crise de bronquite, que diminui a capacidade de defesa do pulmão, então predispõe a pneumonia. Tem casos aí relatados dos mais diversos da literatura, de pneumotórax, que é um acúmulo de ar fora do pulmão, né? Pneumediastino, que é esse ar na área perto do coração. Então, assim, tudo causado espontaneamente associado ao uso do cigarro eletrônico. E são doenças graves, né? Você tá falando aí dessas complicações. São complicações, gente, que levam o paciente para UTI, que levam o paciente a ficar entubado, precisar de uma ventilação mecânica. Então, e o que deixa mais assustado é porque os jovens gostam disso, né? Os jovens adoram. Eles amam. E a gente até falou, e eu vou reforçar que a gente falou no início, que há muita atração. Até a publicidade faz isso para ser mais atrativo para os jovens. As jovens que eu falo é adolescente, né? Você vê hoje em dia. Sim, crianças e adolescentes. Exatamente. Tem muito estudo mostrando que o consumo é muito alto em criança e adolescente. E eu ia te perguntar agora sobre a parte das doenças, você já até citou. E aí eu tenho uma pergunta aqui, você também já até respondeu, que o pulmão consegue se recuperar depois de algum dano, e isso aí você falou que vai depender. Depende. A gente sabe. Você sabe qual que é esse limiar? Desculpa te Assim, cortar. a gente sabe que tem uma limitação no quanto o pulmão ele vai recuperar. Mas, se você. Aí os estudos são mais em relação ao cigarro, né? O que acontece quando você para de fumar? De 3 a 4 semanas, você já começa a ter melhora do padrão respiratório, da tosse, da sensação de cansaço, que a gente chama de dispneia. Em até 6 meses, a gente consegue recuperar parte da função pulmonar. Então, os exames que você faz vão melhorar, sua capacidade aeróbica vai melhorar, sono vai melhorar, tudo vai melhorar. A partir de 1 ano, você começa a diminuir a chance de problemas respiratórios crônicos, né? Mas existe um certo limiar. E isso, assim, é uma coisa... Cara, é muito triste quando você vê que não volta a partir dali. Então, isso é uma coisa que a gente atende muito. É o paciente com queixa de falta de ar, eu tenho dispneia, eu parei de fumar e eu não melhoro 100%. Aí você abre a tomografia e, poxa, você vê o exame, assim, muito comprometido. Você vê que o pulmão da pessoa já perdeu, assim, uma parte da arquitetura da função dele. E aí, o que a gente pode fazer como médico se torna também muito limitado, né? Eu consigo aliviar os seus sintomas até um certo nível. Mas ele tem um dano que a gente não consegue reverter mais.
E aí vai ter que viver com essa doença de uma forma crônica, né? Vai. Que E com as é- consequências dela. Que as pessoas, elas esquecem que várias doenças são crônicas, né? Elas têm muito, assim, hipertensão, diabetes, gente, doença pulmonar, a DPOC, que é uma doença causada pelo tabagismo, né? Pela alta carga tabágica, é uma doença crônica. Os pacientes, E eles muito limitante. e muito limitante, a pessoa depende de oxigênio, ela não consegue fazer uma atividade física sem sentir falta de ar. Então, é aquilo, só quem sente vai dar Entende. realmente Dá o valor. Exatamente. E é um problema que você não vê de imediato, né? Então, assim, o jovem, ele é muito imediatista, né? Sim. A parte, realmente, ele não tá... O cérebro dele não tá totalmente formado. Ele tem uma menor capacidade de compreender consequências dos atos deles. A gente entende isso. Mas, assim, a gente não tá falando de um problema do vape agora que vai ser casado daqui a 2, 3 meses. A gente tá falando de um problema daqui a 10, 20, 30, 40 anos, entendeu? Vai demorar, mas vai ter consequências. Uhum. Né? E assim, só que esse é o momento crucial da gente começar a combater essa nova febre. Porque daqui a 40, 50 anos a gente vai estar colhendo os frutos disso. E a gente já viu com cigarro que os frutos não são favoráveis, Não são nem um bons. pouco. são Exatamente. E já ficou comprovado. Não. Peraí. E você já falou aí inicialmente, e vamos fazer um achismo aqui. Você acha que isso aqui vicia mais que o cigarro? Eu acho que, de certa forma, sim. Porque, assim, o cigarro, a gente já conseguiu trabalhar na mente das pessoas, né? De que é uma coisa ruim, o cheiro é ruim, é desagradável. Fumar é feio, praticamente isso. E o vape, não. O vape tá legal, o vape tá cool, o vape tem um cheirinho bom. Tem uns estudos americanos bem interessantes falando que, assim, que o vape é uma porta de entrada, né? Entre aspas. Porque a pessoa começa, normalmente, assim... eu gosto muito do sabor de menta. Aí eu começo só com vape de menta. E aí, tá tudo bem. Não tem mais menta. Agora eu vou pra outro, vou pra outro, vou pra outro. E as pessoas acabam no cigarro. Né? Porque elas se tornam dependentes da nicotina. E aí, Entendi. assim, serve como essa porta de entrada. E esse estudo em específico, bem interessante, ele falou que muitos jovens disseram que se tivesse menos sabores, provavelmente eles se sentiriam menos atraídos. Porque realmente o sabor, gente, importa demais. O cigarro é um sabor ruim, né? péssimo, Eu imagino, se o cheiro é ruim, imagina o gosto. Você imagina, exatamente. E eu vou até te fazer uma pergunta que a gente comentou antes de começar o podcast. Você falou que ele é uma porta de entrada pro cigarro, mas tem gente que usa ele pra sair do cigarro. Sim, então assim, de algumas formas, algumas ferramentas, o vape foi usado para tirar a pessoa do tabagismo, né? Junto, obviamente, dentro de um programa de reeducação. Mas, assim, a diferença entre remédio e veneno, né? A gente costuma brincar que é a dose. Então, assim, uma coisa é um profissional de saúde usar isso como uma ferramenta para a pessoa cessar um tabagismo. Outra coisa é uma pessoa começar a usar numa festa. De repente, ela tá começando a usar todos os dias. Aí, de repente, ela acorda e já tá com o pod na mão. De repente, ela não consegue ir pro trabalho dela sem o pod junto. Ela tá lá atendendo e o negócio lá na gavetinha. Sim. E aí, se você acabou, ela não consegue ficar bem, ela precisa consumir. Então, assim, são coisas bem diferentes, né? Obviamente foi uma ferramenta. Para algumas pessoas, ele realmente serviu como uma ponte. Realmente, é isso que você falou, né? Para uma pessoa que tem uma alta carga tabágica, de uma forma direcionado, isso pode ser sim bom, né? Agora, uma pessoa jovem de 15 anos que tá usando isso todos os dias, aí já é outro mundo, né? cenário. É outra coisa. E falando ainda, agora voltando à parte mais da doença, né? Quais são os sinais de alarme quando eu tô usando vape e já tô tendo aí um comprometimento pulmonar que eu posso ter no meu dia a dia e tenho que procurar um pneumo ou alguém mais especializado? Acho que falta de ar, né, que a gente chama de dispneia, vai ser um dos principais. Tosse, então assim, tosse recorrente. E aí a gente tá falando de sintomas físicos, né, acho que são os principais. Mas a gente não pode esquecer dos sintomas mais psíquicos, por exemplo, craving, né, essa necessidade de consumir o produto. Isso não é uma tosse, não é uma falta de ar, não é você não conseguir mais fazer um exercício físico que antes você consumia, mas que é tão alarmante quanto. Então, você se tornar dependente, aquilo ali está na sua cabeça o tempo inteiro. Não espere a falta de ar chegar, não espere a tosse ficar recorrente, não espere você começar a chiar o peito, né, que é a sibilância, para procurar uma ajuda. Você falou, são não nisso. espere, parece até mãe falando, você vai esperar... Vai esperar dar ruim? Aí dar ruim pra você fazer alguma coisa. Exatamente isso que você falou, né? Vai esperar viciar, começar uma tosse seca sem parar pra procurar um ponto de atendimento. Realmente, eu acho que você pontuou uma coisa bem importante, que é o vício, né? Tá vendo que tem uma dependência, fica de olho. Porque aí eu acho que também entra aí o trabalho psiquiátrico, né? Sim, é um vício, gente. Ninguém tá dizendo que você tá daquele jeito que você quer, né? Sim. Obviamente.
você começou, cara, tem N motivos que levam a pessoa a consumir, né? Tá na galera, fácil acesso, é um sistema de recompensa, é gostoso. Se não fosse gostoso, ninguém tava consumindo. Então, assim, a gente sabe que tem milhões de atrativos. Mas vamos trabalhar aqui na política de redução de danos, né? Que eu acho que, assim, é fantástico quando a gente tá lidando com substâncias que viciam. A gente tem que falar em redução de danos. Porque não adianta eu chegar aqui pra você saber que depois desse podcast ninguém nunca mais na vida vai fumar, vai usar um vape, acabou, não vamos ter mais. Vamos continuar tendo, os jovens vão continuar usando. Então vamos trabalhar aqui com redução de danos, né? No momento que isso deixa de ser uma coisa que você consome esporadicamente, numa festa, num rolê, tá lá e tal, e se torna, por exemplo, você é o que sempre tem, né? Você não consegue ir pra festa sem ele. Sim, Você começa a usar em casa. Vai quem procurar, eu vou procurar a Luísa que ela tem. Ela tem. Pode pedir que ela tem. Cara, começou a virar um problema, né? No momento que alguém vira pra você e você é a referência, ou alguém comenta assim, você acha que deveria fumar menos, normalmente você tem que ligar um botãozinho de alerta. Você vai esperar mesmo a gente ter um vale, você parar numa UTI, ganhar 7 dias de tubo aí pra poder ver que isso virou um problema? Exatamente. Vamos tentar evitar antes, né? E você, na prática clínica, você já pegou algum caso específico de algum adolescente, ou até adulto, né? Que faz uso de vape recorrente, teve alguma complicação? Assim, dentro da cirurgia torácica que eu consegui me lembrar, não. Mas eu já tive um caso fora do contexto, em emergência, né? Eu trabalhei em pronto-socorro em emergência por muito tempo. E eu lembro que a gente pegou um menino bem jovem, mais ou menos uns 16 anos aí, com quadro de insuficiência respiratória, né? E N motivos, né? Você começa a fazer diagnóstico diferencial e a gente tomografou e era um pulmão assim, cara, que você não esperava para uma pessoa de 16 anos, né? Um pulmão assim bem comprometido. E aí a mãe dele falou que era realmente bem, o consumo era muito alto, né? Então, assim, possivelmente a gente tem um fator aí, se não foi a causa, foi com certeza um agravante. Entendi. Né? No cenário de emergência, você sabe, a gente acaba não vendo desfecho final, né? Então, assim, não sei dizer se não teve uma influenza, se não teve uma pneumonia bacteriana associada, provavelmente tinha, mas não era um pulmão saudável que você esperasse para uma pessoa de 16 anos, né? E a gente tem aí uma carga tabágica alta associada à possível causa. Sim, isso é importante, porque às vezes a gente pode sim viver, né, entre aspas, tranquilo, né, tá lá usando vape e ele vai fazendo essas alterações estruturais na parte pulmonar. Quietinho, em silêncio. Aquela doença silenciosa. Mas aí quando vem uma infecção viral, uma infecção bacteriana oportunista, o seu pulmão já não tá 100% para fazer uma boa defesa. Então, um paciente de 16 anos não era para ter uma complicação, né, uma insuficiência respiratória, às vezes por uma infecção viral tão leve e acaba exacerbando, né? É, isso aí foi bem marcante, né? Porque, assim, exames alterados a gente vê o tempo inteiro. Mas quando você vê um exame alterado numa faixa etária que você não espera, isso é uma coisa que você fica, nossa, assim, tem um problema aqui nas minhas mãos, tá muito sério, né? E, assim, de novo, a gente tá começando a ver as consequências do vape. Me assusta o que a gente vai ver daqui a 10, 20, 30 anos. A gente já tem alguns estudos que mostram que o paciente que fuma e consome vape tem risco de câncer até 5 vezes maior. Então, tipo assim, quando você soma as duas coisas, né, o risco ainda aumenta. E aí, o que a gente vai ver daqui a 10 anos, que é o tempo de uma carcinogênese, né? E é comum, né, ver uma pessoa que fuma e faz uso de vape, porque o cigarro, ele já não pode em todos os lugares. Não pode, mas o vape pode. O vape pode. Aí, então, você não pode fumar o cigarro, deixa eu pegar o vape ali só um pouquinho e aí vai se tornando um hábito e fica os dois. E você tem contato com programas para adolescentes em relação a isso? Olha, eu te confesso que eu até procurei, mas assim, não encontrei. A gente tem programas para sessão de tabagismo bem estabelecidos, bem estruturados, e a gente consegue um acesso na atenção primária. Os hospitais costumam ter grupos de tabagismo, que as pessoas, pneumologistas, são voltados para parar. Cara, parar de fumar não é fácil. Né? Assim, a gente pede isso muito para os pacientes. Precisa parar de fumar. Mas a gente entende que a gente tá fazendo um pedido aí que, cara, é imenso, né? Tipo, se a pessoa... uma vez pra ele também, tá bom. Ele vai dizer, tá bom, doutora, eu vou parar. Que volta mês que vem, igual, entendeu? Assim, não é fácil parar de fumar, né? A gente não tem essa ilusão. Então, assim, precisa pedir ajuda. O primeiro passo é reconhecer isso. Reconhecer que é um problema. Você tem um problema que você vai precisar de ajuda. É muito admirável quem fala assim, amanhã eu nunca mais vou fumar. E, de fato, nunca mais fumo. É igual quem fala, a partir de amanhã eu começo uma dieta. E, cara, a pessoa segue a dieta, ela perde lá os 30 quilos dela, transforma a vida dela. Fascinante. Admiro muito. Mas isso não é a realidade da maior parte das pessoas. A gente vai precisar de ajuda e tá tudo bem. Nós temos profissionais que são formados nisso. Que a intenção é ajudar, é compreender o porquê que você se tornou dependente daquela substância, que não é um fator, é inúmeros. Um cenário todo, um conjunto de fatores, né? Então, assim, o que eu diria para os jovens? Reconheçam que vocês têm um problema,
procurem ajuda. Sim. Né? Ajuda dos amigos, ajuda dos familiares, ajuda médica, ajuda profissional, psicológica, né? Procure um terapeuta, vá fazer uma atividade física. Vamos tentar entender por que você se tornou dependente dessa substância e vamos agir nisso. Mas não precisa ir sozinho. E é bem interessante tudo isso que a gente tá falando, porque é tudo muito novo e a gente procura, às vezes a gente não acha, Não né? acha? Ainda. Ainda, com certeza. A gente às vezes não acha uma ligação exatamente com alguma doença específica, a gente ainda não achou grupos específicos para isso, porque ainda tá tudo em estudo, mas eu tenho uma esperança que isso vai vir de uma forma precoce, né? Já é proibido, pelo menos isso, já é proibido no nosso país. Então eu acho que com o tempo as políticas públicas vão ser um pouquinho mais pontuais para tentar pausar ou então ajudar esses jovens que fazem uso aí de uma forma contínua. E para finalizar, eu acho que a gente trouxe bastante informação. É uma coisa assim que sabe assim, tá na cara, mas tem que falar do mesmo jeito. Todo mundo sabe, mas se a gente não reforçar, a gente acaba passando batido. Ficou alguma informação, até você já acabou de falar uma frase importante, né? Se você usa, se você tem esse vício, procure ajuda. Que você acha que seria importante a gente ainda colocar em questão aqui no nosso podcast? Eu acho que, assim, o recado final que a gente tem que dar, né, pra quem vai assistir, pros jovens, principalmente, é, cara, não precisa. De verdade, cara, não precisa disso. Você não precisa ser cool usando vape. Isso não é legal. Não é interessante. Você não tá fazendo mal pra ninguém além de você mesmo mantendo esse vício, né? Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode se viciar que são positivas, né? A gente vai ficar usando uma substância química. Gente, isso é um horror. Você tá inalando formaldeído. Uhum. Tá inalando aromatizante alimentar. É assim, o que você tá colocando pra dentro do seu corpo? Né? É um veneno isso. Parece bonitinho, inocente, pequenininho. São veneno. Sim. E os piores venenos são esses que não têm cara de veneno. Né? Porque você consome. E aí, daqui a um tempo, a gente vai colher um fruto aí que não vai ser bom, né? Vai ser uma perda de uma qualidade de vida. Então, assim, quando pensar, vou fumar meu vape, lembra lá da história do vovô. O vovô tá dependente de oxigênio, né? Fulano que teve um câncer de pulmão e não foi legal. O coleguinha que foi pra uma UTI entubado por uma pneumonia. Tipo, você quer passar por isso? Você não quer passar por isso. Assim, não precisa. A gente já tem um monte de droga legalizada aí que a gente precisa falar sobre. Não vamos tornar essa que é ilegal. É uma coisa, assim, tão recorrente no nosso dia a dia, né? Não ao vape. Perfeita, Luísa. E eu queria muito agradecer a sua segunda vinda aqui no nosso podcast, de tirar um tempo aí da sua vida, da sua rotina corridíssima, né? Porque eu te sigo nas redes, eu sei que você adora um centro cirúrgico. Gente, toda cirurgiã adora um centro cirúrgico. E essa daqui ama um centro cirúrgico. Eu tenho abstinência já, tô começando a tremer. Lá, né? Já viu aquele meme quando não fumo e não bebo, né? Aí você tá lá na cirurgia, que é o seu vício. É meu vício. Bom, e pra agradecer, eu trouxe aqui um mimo, adora, do nosso podcast pra você. Eu espero que você goste, com muito carinho. Ai, tá? obrigada, Elo. Eu achei que o mimo era o presentinho que você me mostrou, que tá aqui de convidado extra. Ah, é que hoje veio um convidado extra aqui, gente. Depois a gente mostra nos bastidores. E uma reflexão depois desse episódio. O vape pode parecer moderno, mas o estrago que ele causa é bem antigo, né, gente? Pulmão doente. E é esse nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixe de curtir o canal, comentar e compartilhar nas redes sociais para trazer saúde e bem-estar a todos.